Impactos ambientais das manchas de óleo no litoral potiguar são debatidos em audiência promovida pela Ordem dos Advogados. Frente Parlamentar da Criança e do Adolescente defende regulamentação da lei que exige cumprimento de cotas de jovens aprendizes nas empresas contratadas pela Prefeitura. A aplicação de boas práticas na administração pública é abordada em curso da Escola do Legislativo. Secretaria Municipal de Educação divulga calendário de matrículas para 2020. No estúdio, vou conversar com a juíza da Vara da Fazenda Pública, Flávia Dantas, sobre o 2º Congresso Brasileiro de Direito Tributário que acontece em Natal. Tudo isso e muito mais no Câmara Repórter desta quinta-feira, 31 de outubro de 2019. Olá! O Câmara Repórter começa com a informação de que o Ministério da Agricultura cancelou a proibição da pesca de camarão e lagosta no litoral nordestino, afetado pelas manchas de óleo. A medida tinha como motivação a provável contaminação química dos crustáceos devido ao derramamento de óleo desde o dia 30 de agosto. Em nota, o Ministério da Agricultura disse que testes feitos no pescado não apontam a necessidade da proibição da pesca. Por outro lado, o Ministério vai manter a concessão do auxílio defeso adicional aos pescadores que atuam nas áreas afetadas. E a OAB, juntamente com entidades civis e instituições envolvidas no combate ao derramamento de óleo, debateram na tarde desta quinta-feira soluções para reduzir os impactos ambientais provocados pelo desastre. Os reflexos ambientais, marítimos e sociais provocados pelas manchas de óleo que atingem o litoral potiguar e nordestino há cerca de 2 meses foram debatidos numa audiência pública na OAB-RN. Entidades civis, gestores públicos e instituições buscam respostas e soluções para o desastre ambiental. O mais importante, eu acho, que é ouvir as pessoas. Essas pessoas não têm um espaço específico e nós precisamos conhecer as necessidades, as angústias, os medos. E é muito importante também que a OAB, que é um espaço naturalmente democrático, chame à sua casa as autoridades, chame o IBAMA, a Marinha, o Ministério Público, para que essas autoridades ouçam a população. Essa troca de informações ela é muito importante. Segundo o superintendente do IBAMA, 16 localidades dos 43 pontos atingidos já estão livres do óleo no estado. No Rio Grande do Norte, já foram recolhidas 6 toneladas em 12 municípios. O IBAMA tem feito diversas vistorias de monitoramento e acompanhamento, e das praias que ainda contêm óleo, apenas 34 delas são caracterizadas como vestígio, ou seja, são manchas muito pequenas, chamadas até de pelotas, que ela tem o tamanho de uma pelota, e isso nos deixa, de certa forma, mais tranquilos, porque não tem havido reincidência de novo óleo. Formada por organizações da sociedade civil, colônias de pesca artesanal que defendem a sustentabilidade da área costeira, a Manguemar trouxe à audiência pública a situação dos pescadores das áreas afetadas. Existe uma preocupação bastante grande com 2 grandes linhas temáticas. Uma é a questão ambiental e a outra é a questão social. Então, na questão ambiental, é necessário que se esclareça efetivamente para a população, né, e que haja essa diferenciação das praias que foram afetadas, dos locais que não foram afetados, porque a gente sabe que o Rio Grande do Norte foi afetado pelo oleamento, né? Mas em que dimensão, de que maneira foi isso? A gente ainda precisa melhorar muito na comunicação das informações, né, da circulação dessa informação e do esclarecimento para a sociedade civil. Uma outra questão é que, por mais que a gente tenha a reação de limpeza, né, das praias, a gente sabe que o petróleo é um elemento extremamente de alta contaminação. Então, as
as implicações disso a gente não tem ainda a clareza. E comprometendo praias, mangue e formações recifais, você está comprometendo o sistema como um todo. Identificar o autor da poluição ambiental é a questão principal, assim como a adoção de medidas para minimizar os danos, cobranças feitas à União durante o evento. A Procuradora da República no Rio Grande do Norte adiantou que as investigações para identificar os responsáveis pelo derramamento de óleo têm avançado. Cibele Benevides também citou os inquéritos instaurados pelo Ministério Público Federal. Ela explicou sobre a necessidade da participação dos estados no Plano Nacional de Contingenciamento, que deve, segundo o MPF, ser formalizado pelo governo. A Lei 9966 do ano 2000, ela diz que existe um Plano Nacional de Contingenciamento que tem que ser acionado pelo governo federal com a comunicação de todos os órgãos que lidam com isso, a ANP, IBAMA, Marinha. Então, eles todos, junto com a academia, ou seja, as universidades, ONGs, todo mundo está confluindo para tentar analisar o dano, formas de reparar imediatamente esse dano, prevenir novos danos e também a linha de investigação, que está bem na mão da Polícia Federal, com a Marinha, Ministério Público Federal, de identificar o poluidor direto, quem derramou esse óleo no mar que chegou à costa nordestina. A investigação está caminhando de forma muito positiva, né, com dados científicos para poder identificar o ponto zero, em que lugar esse óleo foi jogado e, a partir daí, analisar embarcações que passaram por essa localização. Até o dia 7 de novembro, a Ordem dos Advogados do Rio Grande do Norte deve ingressar com uma ação civil pública, cobrando respostas do governo federal e também de órgãos como o IDEMA e IBAMA. A medida já foi adotada por outras seccionais da OAB, entre elas a de Sergipe. Nós já estamos há 2 meses com o aparecimento dessas manchas de petróleo na nossa costa, com danos ambientais já documentados em diferentes situações, e não tem havido uma resposta adequada para o enfrentamento da situação. Então nós estamos com essa ação, essa audiência pública hoje, firmando as últimas informações que precisamos para definirmos a ação que vamos propor até o dia 7, contra a União e os órgãos ambientais da União e do Estado. Agora fique por dentro dos assuntos que movimentaram a sessão ordinária desta quinta-feira na Câmara Municipal. O espaço no pequeno expediente da sessão ordinária desta quinta-feira foi utilizado pela vereadora Júlia Arruda para falar e cobrar do Executivo as emendas impositivas. Se trata de uma lei que deve ser cumprida, sob pena até do gestor responder por improbidade administrativa. E o que percebemos é que já estamos em novembro e muitas secretarias ainda nem receberam a liberação dos recursos que estão destinados à execução das emendas. Então, acho que é uma luta que diz respeito a todos os vereadores, é da casa, a cobrança tem que ser mais incisiva, acho que a Câmara está aí muito passiva com relação a essa situação, temos que realmente cobrar a efetivação das emendas impositivas. Já o vereador Luiz Almi utilizou a tribuna para anunciar seu novo partido político. O prefeito me disse, venha para o MDB, que eu vou lhe ajudar no que for possível, mais do que tem feito. Então foi uma conversa muito bonita, muito verdadeira, me abraçou, me pediu confiança e eu dei esta confiança. Então, no dia 7, vem o presidente nacional, vem o governador de Brasília, a mulher que é presidente do MDB, mulher nacional, então vem todo o MDB para um hotel em Ponta Negra, onde nós vamos ter a minha filiação. A sessão foi iniciada com a aprovação em segunda discussão do projeto de autoria do vereador Chagas Catarino, que institui a Semana de Combate ao Bullying e Cyberbullying. A ação deve ser realizada na primeira semana do mês de setembro. O bullying só se combate, o cyberbullying só se combate no início, no primário, no início da escolar de cada jovem. E a gente sabe muito bem, com palestras, com divulgações, uma semana divulgando com palestra, com os professores, orientadores, a gente consegue diminuir muito o bullying e o ciberbullying. E a gente fica feliz por um projeto aprovado. A
obrigatoriedade da comprovação do preenchimento de cotas de aprendizes e pessoas com deficiência pelas empresas contratadas pela Prefeitura foi debatida em audiência pública promovida pela Frente Parlamentar da Criança e do Adolescente. A audiência pública aconteceu no âmbito da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. O momento foi de discussão sobre as perspectivas a partir do funcionamento da Lei 6.941 no município de Natal. Uma lei de nossa autoria, a Lei 6.941, agora é 2019, que prevê no ato da contratação das empresas com o município de Natal que elas comprovem que estão cumprindo as cotas de jovens aprendizes e também das pessoas com deficiência. Com essa lei, nós estamos pretendendo democratizar ainda mais o acesso e a inclusão das pessoas com deficiência e os jovens aprendizes também no mercado de trabalho. A elaboração da lei também foi incentivada a partir da inquietação da supervisora do CIEE, o Centro de Integração Empresa-Escola. A lei municipal está em consonância com a Lei Federal de Aprendizagem, que prevê a contratação de 5% a 15% de jovens no quadro de funcionário das empresas. A gente espera que as empresas passem a cumprir com sua função social e legal de contratar aprendizes para que o mercado de trabalho cresça, né? A gente tem uma geração maior de renda para os jovens, eles saiam das ruas, saiam da questão da ociosidade e possam fazer um trabalho que faça com que eles cresçam como pessoas. É isso que a gente espera. A erradicação do trabalho infantil e os benefícios socioeconômicos para o município são consequências diretas da aplicabilidade da lei. A Procuradora Regional do Trabalho, Ileana Neiva, foi uma das palestrantes da audiência. Nós temos que acabar com os mitos de que o trabalho infantil é bom porque evita o contato do adolescente ou da criança com a violência. Pelo contrário, o trabalho infantil é executado na rua, com contato a todo tipo de violência. As crianças podem ser arrebanhadas muito precocemente para o tráfico de drogas, para a prostituição. Então nós temos que erradicar o trabalho infantil. Mas nós não podemos esquecer que as famílias são carentes. E o adolescente, ele precisa se alimentar, estudar, comprar suas roupas. Então, colocá-lo no mercado de trabalho dá a ele essa possibilidade de forma digna, sem ser aliciado para práticas ilícitas. E, além disso, ele passa a ser um consumidor. A lei ainda não foi regulamentada pela Prefeitura, mas os resultados desse tipo de regimento já são observados aqui na capital potiguar. O Centro Educacional Dom Bosco, localizado no Gramoré, é referência na política educacional aliada à formação e capacitação profissional de jovens para o mercado de trabalho. Desde 2002 que a gente insere adolescentes e jovens no mercado de trabalho. Nós temos parceria com empresas públicas e privadas. A cada final de turma a gente está inserindo, a gente prepara esses adolescentes justamente para quando surgir as vagas finais de turma a gente está inserindo. Ao todo, a partir de 2013, a gente já vai inserindo muitos adolescentes, em torno dos 3.000 adolescentes já inseridos. Só neste ano, o Dom Bosco já conseguiu inserir 200 adolescentes no mercado de trabalho. João Vitor foi um desses jovens aprendizes. Há 7 meses, ele foi contratado pelo Banco do Brasil. E de lá para cá, muita coisa mudou. Mudou muito a minha vida porque eu ganhei mais experiência na formação do trabalho. E ajudou muito em pagar as contas, folgou mais, porque já estava meio apertado, que são muitas pessoas em casa, então aí isso veio na boa hora. Esses 7 meses mudaram muito minha vida. A aplicação de boas práticas na administração pública, a chamada compliance, foi abordada na Câmara Municipal durante um curso realizado na Escola do Legislativo. Trabalhando há 6 meses na Casa Legislativa, Tauan Melo conheceu a técnica administrativa do compliance na universidade. A técnica ainda não conseguiu a devida aplicabilidade na gestão, mas o jovem servidor reconhece que esse é um instrumento inovador da administração pública. A aplicação do compliance ainda é um tema até então novo no Brasil, mas que é tendência, né? É um futuro na administração pública direta ou indireta. Temos exemplos já no Rio Grande do Norte da atuação no compliance de uma empresa pública, no caso da Caerne, que já está funcionando e vem trazendo resultados extremamente positivos para a empresa, né? Ela está conseguindo diminuir diversos custos, mitigar
os riscos da empresa. O termo compliance, entre outros significados, representa comprometer-se com a integridade. Na gestão pública, essa técnica tem se mostrado efetiva na busca de potencializar a produtividade e a confiança nas instituições públicas e privadas. O compliance, ele trabalha essa área do direito, essa área jurídica do cumprimento da lei, mas ele vai mais além, ele tenta prevenir riscos, ele tenta identificar esses riscos que possam ocorrer durante o gerenciamento da administração pública e identificando esses riscos ele vai poder prevenir, criar uma estrutura e como trabalha com essa gestão em conjunto dos vários órgãos da administração, então ele tem essa visão como um todo e preserva muito a imagem. O último dia de curso aqui na Escola do Legislativo foi um dos mais prestigiados. A temática do compliance constitui hoje uma das principais bandeiras anticorrupção e também de promoção à gestão pública mais forte e mais eficiente. Nós finalizamos com este curso de compliance, porque nós tivemos o de orçamento, né, onde estudamos basicamente a estrutura orçamentária da Câmara Municipal do Natal. E depois nós tivemos a questão das verbas indenizatórias, que é importante essa parte onde os vereadores são ressarcidos com as suas despesas de gabinetes e para contemplar essa nova ferramenta, né, essa ferramenta que já alguns estados estão adotando. No setor privado já é uma realidade, né? E alguns estados, inclusive do Brasil, já estão implantando o compliance como uma nova ferramenta de gestão pública, né? na questão administrativa pública. O Corpo de Bombeiros segue combatendo os incêndios florestais no estado potiguar. Somente nas últimas 24 horas, as equipes combateram 15 ocorrências deste tipo. Os locais mais atingidos, de acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, foram os municípios de Encanto, Serrinha dos Pintos, Pau dos Ferros, Pilões e Acari. Uma nova lei que prevê mais agilidade no diagnóstico do câncer entrou em vigor em todo o país. Edesiane Moreno. Foi publicada nesta quinta-feira no Diário Oficial da União a lei que prevê que os exames para diagnóstico de câncer sejam realizados pelo SUS no prazo de 30 dias após a primeira suspeita do médico. A lei é fundamentada no fato de que o tempo de identificação da doença impacta no tratamento do paciente, que pode chegar a ter 95% de chance de cura quando o diagnóstico é feito precocemente. Edesiane Moreno para o Câmara Repórter. Atenção, pais! A Secretaria Municipal de Educação de Natal divulgou na manhã desta quinta-feira o calendário oficial de matrículas da rede para o ano de 2020. Um anúncio antecipado para priorizar crianças e jovens com deficiência, que poderão garantir a matrícula da rede municipal de ensino para 2020 já a partir da próxima segunda-feira, dia 4 de novembro. O calendário oficial do município, divulgado nesta manhã, vai contemplar alunos de todos os níveis, da educação infantil até jovens e adultos. Os com deficiência são os que vêm primeiro, porque nós precisamos arrumar a casa em relação a professores, a escola que tem acessibilidade para os que necessitam de acessibilidade, de pessoal, né, de auxiliares. Então, dentro de tudo isso, esses são os primeiros. Logo após vem a educação infantil, né? Primeiro a pré-escola, porque é a etapa obrigatória, 4, 5 anos. Depois vem a creche, onde nós teremos o sorteio, se necessário. Depois aí vem o ensino fundamental e a educação de jovens e adultos. Finalizando todo o processo no dia 28 de fevereiro, iniciando agora dia 4 de novembro, segunda-feira. Ao todo, a Prefeitura de Natal está disponibilizando 11 mil vagas. O ano letivo terá início no dia 3 de março e as inscrições podem ser feitas online. Vamos atender todos os jovens e crianças com deficiência. Vamos atender a educação infantil, pré-escola, todos os que nos procurarem. Ensino fundamental e educação de jovens e adultos. A única etapa que nós não temos, não sabemos ainda se não temos, mas esse ano não tivemos vaga suficiente e foi necessário fazer o sorteio,
etapa de creche, que é a criança de 0 a 3 anos e 11 meses de idade. Uma das novidades apresentadas para o calendário do próximo ano será a realização de um sorteio, no dia 31 de janeiro. Um procedimento online para definir os alunos que vão frequentar as creches municipais. Vai se iniciar com a matrícula no site, www.natal.rn.gov.br/sme/matrícula online, onde os pais farão a inserção dos dados, como praxe, e será gerado um número de protocolo. No dia 28, o pai, o responsável, vai utilizar esse número de protocolo para ter de posse o número do sorteio, que será feito no SEMURI no dia 30 de janeiro, às 10 horas. A gente garante uma maior lisura, porque a gente vai utilizar o número da Loteria Federal como base para o sorteio das vagas na etapa de creche. E agora, atenção aos criadores de gado. Começa nesta sexta-feira uma nova fase da vacinação contra a febre aftosa no estado. Os criadores de rebanho devem ficar atentos. A vacinação será realizada durante todo o mês de novembro. Nessa etapa, a vacinação será obrigatória apenas para os animais de 0 a 24 meses. O produtor cadastrado deve adquirir a vacina em uma das lojas autorizadas à comercialização. E depois de aplicada, deve declarar o rebanho em um dos escritórios da Emater ou das secretarias municipais de saúde. Renata Paiva, de volta para o estúdio. Para dar mais transparência sobre o processo de revisão do Plano Diretor de Natal, a partir da próxima semana, a Câmara Municipal vai iniciar um fórum de debates sobre o tema. O repórter Túlio Duarte tem os detalhes da programação. A Câmara Municipal de Natal promove nos meses de novembro e dezembro um fórum de debates sobre o processo de revisão do Plano Diretor de Natal. Serão realizadas 4 palestras feitas pelo secretário adjunto de Meio Ambiente e Urbanismo de Natal, Tiago Mesquita. Vamos conferir agora a programação completa. No dia 5 de novembro, o tema da palestra é Aspecto Conceitual e Histórico do Plano Diretor. No dia 18 de novembro, macrozoneamento e ocupação do solo. No dia 3 de dezembro, o tema da palestra será áreas especiais. E no dia 11 de dezembro, planejamento, gestão e fundos de desenvolvimento urbano. Todas as palestras acontecem aqui no plenário da Câmara Municipal de Natal a partir das 9 horas. E o presidente da Câmara Municipal de Natal, vereador Paulinho Freire, conversou com a repórter Simone Silva sobre a proposta do Fórum do Plano Diretor. Nos meses de novembro e dezembro, a Câmara Municipal promove um fórum de debate sobre o processo em torno do Plano Diretor. Eu vou conversar agora com o presidente da casa, o vereador Paulinho Freire, para explicar melhor como é que se dará essa discussão. Vereador, quando é que ocorre o fórum? São quantas sessões? São 4 sessões. A primeira acontecerá dia 5 de novembro, que vai cuidar dos aspectos conceituais e históricos do plano diretor. Depois nós vamos ter a questão do macro zoneamento, das áreas especiais, terminando com gestão. Então são 4 datas, 2 em novembro, 2 em dezembro, para que a gente possa trazer aqui várias instituições, universidade, Ministério Público, para participar desse debate, para a Câmara Municipal, além de esclarecer a sociedade através da TV Câmara, também preparar os vereadores para que quando o plano chegar aqui, que está marcado para fevereiro, né, já um tanto atrasado, mas foi prometido que em fevereiro estaria aqui, os vereadores já vão estar com a noção daquilo que foi debatido no fórum e com certeza preparados para votar. E que a população ela possa conhecer melhor aquilo que vai ser votado no plano diretor. Mas nós só vamos saber do plano mesmo no real quando ele chegar à casa. O plano diretor, presidente, seria então o projeto mais relevante em debate na casa no próximo ano? Não tenha dúvida, até porque já está em atraso a sua revisão, né? É um plano que tem sido muito discutido, né, através das oficinas, tudo,
e a própria sociedade, com uma expectativa muito grande que esse plano ele seja um plano equilibrado, que ele contemple a preservação, mas que também traga o desenvolvimento para a cidade. Natal, uma cidade que ficou para trás, né? Existem várias reclamações, setor turístico, o setor da construção civil, mas nós temos que ter a responsabilidade também e manter as áreas de preservação. Então fica o convite aos vereadores à participação neste fórum. Eu convido os vereadores e toda a sociedade civil que tem interesse de participar do fórum aqui na Câmara Municipal. Muito obrigada, presidente Paulinho Freire. E é isso, novembro e dezembro, um fórum que vai debater já, antecipando aí o plano diretor. Eu fico por aqui, Simone Silva para o Câmara Repórter. A seguir, confira a entrevista com a juíza da Vara da Fazenda Pública, Flávia Dantas. Ela vai falar sobre o 2º Congresso Brasileiro de Direito Tributário que acontece em Natal. O Câmara Repórter volta já, não sai daí. Estamos de volta com o Câmara Repórter e aqui no estúdio nós vamos conversar com a juíza da Vara da Fazenda Pública em Natal e também integrante do Conselho Consultivo do Instituto Potiguar de Direito Tributário, doutora Flávia Dantas. Seja bem-vinda ao Câmara Repórter. Muito obrigada, é um prazer voltar aqui. Doutora Flávia, o que traz a senhora aqui ao nosso programa é o 2º Congresso Brasileiro de Direito Tributário que vai acontecer nesta sexta-feira aqui em Natal. Que assuntos vão entrar em pauta nesse momento? O Congresso foi dividido em 3 grandes blocos, então nós vamos enfrentar ou discutir a questão da reforma tributária, a tributação digital e o processo tributário, seja tanto na esfera judicial como administrativa. Foram convidados nomes de peso, não só aqui do Rio Grande do Norte, como o juiz federal Marco Bruno Miranda Clementino vai fazer a conferência de abertura, o professor André Lali, Igor Macedo, Marluza Dias, dentre tantos outros, como também pessoas de fora, né? Todos eles bastante envolvidos com a área tributária, como é o caso da professora Betina Traiger, que é do Paraná, que vai falar sobre compliance tributária, professor Diego Bonfim, da Bahia, enfim, vários outros nomes de fora, e Vanessa Canado, Rahal Canado, que vai falar sobre reforma tributária. Ela compõe um painel, ela é um dos integrantes do painel, e que foi nomeada essa semana como secretária executiva para a elaboração do programa, da proposta do governo federal de reforma tributária. E falando já pela reforma tributária, né, já que também tratamos aqui do direito tributário, à luz então dessa questão jurídica, como é que se vê essa idealização de propostas para essa reforma tributária no país, né? Que implicações com o direito tem essa reforma que vai ser debatida no Congresso? Bem, atualmente existem 2 propostas em tramitação. Uma é a PEC 45, que está na Câmara, e a PEC 110, que está no Senado. Elas são muito parecidas em vários aspectos, principalmente, acho que o que mais se parece é a unificação de vários tributos em um só, uma com mais, outra com menos, mas as 2 também têm as mesmas dificuldades, que é como dobrar, digamos assim, estados e municípios, né? Ou como implementar essa reforma tributária com unificação de tributos sem prejuízo da federação. Correndo em paralelo vem o governo federal, que há muito tempo anuncia que vai mandar também uma proposta, uma terceira proposta para o Congresso. Essa proposta não saiu ainda, chegou a ter os seus alicerces anunciados por Marcos Sintra, mas com a exoneração dele, né, a coisa anda meio parada, né? Sim. Então é uma terceira proposta que a gente está esperando. É interessante também ressaltar que Vanessa Rahal Canado, ela participou da elaboração da proposta que foi encampada pela Câmara dos Deputados,
Obviamente que não depende da vontade dela pessoal, né? A elaboração da proposta do governo, mas não deixa de ser uma pessoa que entende e compreende o assunto. Já refletiu muito sobre aquilo e também tem seus posicionamentos pessoais. Então vamos esperar e ver o que vai acontecer aí. Que hoje em dia, assim, do ponto de vista dos estados, municípios com a União, há esse conflito aí dessa distribuição dos tributos, enfim, é uma questão que precisa ser melhor, uma proposta, na verdade, que precisa ser elaborada de forma a contemplar todos. É isso que o direito deve buscar. Exatamente, exatamente. O problema todinho dessas propostas que propõem a unificação, porque assim, um dos maiores problemas da legislação tributária nacional é a sua complexidade. Né? Nós temos uma série de tributos que incidem sobre consumo, da União, que é o IPI, o ICMS dos estados e o ISS dos municípios. E eles têm meio que, cada um tem sua legislação própria e eles têm uma base de cálculo que se sobrepõe em alguns momentos. Então, a ideia de juntar esses 3 tributos e pelo menos mais PIS e COFINS ou outros, que são os que estão na proposta do Senado, sem dúvida alguma vai impactar positivamente, no meu ponto de vista, o sistema tributário nacional do ponto de vista da simplicidade. Então, nós vamos descartar 27 legislações de ICMS, mais o IPI, mais, enfim, as mais de 5 mil municipais, vamos criar um tributo só. E a proposta é que esse tributo tenha uma alíquota, você não tenha variação de alíquota, e uma única... estados, para não ficar o conflito entre exatamente, estados, né? E uma única base de cálculo. Então, é uma simplificação, até certo ponto, assustadora. Mas se nós pararmos para pensar hoje, embora os estados e municípios eles relutem em aceitar uma proposta como essa, que é de fato uma proposta muito ousada, mas nós deveríamos refletir sobre que federação nós temos hoje. Né? Que autonomia é essa que estados e municípios têm, se o grande impacto que eles sofreram na sua receita foi a redução do FPM e do FPE. Principalmente por conta dessa briga que existe fiscal, essa disputa fiscal entre os estados. Um estado que oferece mais incentivos tem condições, né? Por exemplo, os mais desenvolvidos têm condições de oferecer maiores incentivos em relação aos estados menores e principalmente os que estão nesse cenário de crise econômica que não podem oferecer tantas vantagens assim, como é o caso do Rio Grande do Norte. Né? Exatamente. Então, eu particularmente sou uma grande entusiasta disso, acabariam as guerras fiscais, simplificaria a legislação tributária, teria o condão também, com a simplificação, de reduzir o contencioso, que são as discussões jurídicas que existem, não só na esfera administrativa, nos conselhos de tributação, né, que existem em cada município, estado, tal, como também judicialmente, que se estima que esse valor aí, esses recursos que estão sendo objeto de discussão, giram em torno de 4 trilhões de reais, então é uma quantia considerável. E ao se evitar essa discussão todinha administrativa ou judicial, com a simplificação legislativa e a redução de alíquotas, o interessante seria que possivelmente esse valor seria mais rapidamente revertido aos cofres públicos, né? O custo de discutir ele seria desinteressante. Certo. Né? E dentro do Congresso também, a senhora citou aí outros assuntos que vão ser colocados, além dessa questão da reforma tributária, diz respeito à questão da tributação digital, né? O que é que dentro do Congresso pretende se trazer de novo, de uma nova reflexão sobre essa questão? Nós vivemos hoje uma mudança significativa e todos sentimos isso, né? Principalmente na aquisição de bens e consumos, né? Tudo hoje se dá de forma digitalizada, não existem mais fronteiras fixas de países, as empresas também, elas não têm um local específico, elas estão aqui, elas estão não sei aonde, enfim, nós precisamos nos adequar, a tributação precisa se adequar a essa nova forma de trânsito de bens e consumos, e bens e serviços, né? Então, a tônica hoje, dentro da questão da tributação digital, é analisar de que forma e até onde podemos ir e avançar para absorver cada vez mais essas tecnologias disruptivas, né? Nos modernizarmos também, porque a racionalidade hoje do sistema tributário ela é muito calcada em questões territoriais e materiais, né? Que foi a tônica da Constituição de 88. Então, a gente precisa avançar. Mas nesse avanço também a gente tem que ter cuidado para não praticarmos injustiças, enfim. Então tem toda essa questão de até onde ir, mas até onde ir de forma justa,
né, ou até onde ir sem destruir, digamos assim, através de atividade tributante, aquela atividade econômica que está surgindo. Outro assunto interessante também que vocês trazem dentro da programação diz respeito ao compliance também tributário. Nesta quinta-feira, inclusive, aqui na Câmara Municipal, junto à Escola do Legislativo, houve uma palestra aberta ao público tratando do compliance na administração pública, né? E compliance, para quem está acompanhando a gente até para entender, né, são os mecanismos, as boas práticas para se combater, enfim, se prevenir atos de corrupção, desvios de dinheiro público. E na questão tributária, hoje, em nível de Brasil mesmo, como é que estão essas boas práticas? Esse tipo de compliance, ele está sendo cada vez, esse termo, né? Enfim, essas boas práticas, elas estão sendo adotadas? É algo que realmente tem sido mais valorizado? O grande problema para que seja disseminado um compliance tributário é a simplificação da legislação tributária. É difícil você se adequar, né, de forma preventiva ao que a lei espera de você, com uma legislação confusa, complexa, grande demais, burocrática, né, e também com uma carga tributária muito elevada. Sim. Então, eu acredito que a reforma tributária ela vai ter o condão de estimular cada vez mais a realização, né, disseminar o compliance tributário. Isso é interessante para todo mundo, porque você reduz o custo Brasil, você reduz o custo da empresa, obviamente, e você favorece uma maior arrecadação tributária. Agora, na minha opinião, sem dúvida alguma, uma simplificação da legislação é de suma importância para que isso aí possa, de fato, acontecer com mais vigor. As empresas estão cada vez mais procurando isso mesmo, mas eu acho que a reforma tributária é vital. Então, quem ficou interessado aqui em se debruçar mais, né, sobre essas questões aqui que eu tenho conversado aqui com a doutora Flávia Dantas, juíza da Vara da Fazenda Pública e também integrante do Instituto Potiguar de Direito Tributário, pode participar nesta sexta-feira, né, do 2º Congresso. Pode se inscrever na hora, doutora Flávia? Pode se inscrever na hora, pode se inscrever também antecipadamente, quem ainda tiver tempo, no cimproduções.com.br, ou CEM, né, com C. É dirigido ao público em geral, não só os militantes da área, não apenas as pessoas da área jurídica, mas todos aqueles que tenham curiosidade pela temática, que queiram se inteirar, ficar por dentro do que está sendo discutido no direito tributário. E eu acho que é de suma importância a participação da sociedade civil, principalmente quando a gente, por exemplo, observa que o projeto em tramitação na Câmara dos Deputados foi fruto de uma sociedade civil sem fins lucrativos. Então, acho que estamos amadurecendo politicamente, a sociedade civil cada vez mais vem encontrando canais para fazer ecoar a sua voz no legislativo, e essa não deixa de ser uma boa oportunidade para a gente refletir e, quem sabe, criar até um consenso maior sobre o que deve ser feito, o que pode ser feito, o que é viável ser feito dentro do sistema tributário nacional. E nesta sexta-feira, então, o 2º Congresso Brasileiro de Direito Tributário, na OAB, a partir de que horas? No auditório da OAB, a partir das 9 horas da manhã. Ok, então, convite feito. Muito obrigada pela sua participação, doutora Flávia. Muito obrigada. E essa edição do Câmara Repórter fica por aqui. A você de casa, obrigada pela companhia. A gente volta a se encontrar nesta sexta-feira. Tchau!